Fala, time! Enfim, o vídeo está indo pro ar. Bora lá então falar sobre esse meu processo de treinamento, falar um pouquinho sobre a minha história com a corrida também e como que essa paixão começou. Não tem como eu chegar nas vésperas de uma meia maratona, que vai ser a minha primeira meia maratona, né? Sem falar como foi o meu processo com a corrida, quando começou, por que começou, né? Por que a corrida ela é para mim uma fonte de terapia, de inspiração e tudo mais. Então, a minha história com a corrida começou na pandemia. Eu acredito que muitas pessoas começaram muitas coisas na pandemia, recomeçaram muitas coisas, né? Porque lá foi, vamos dizer assim, uma bagunça na vida de todos e no meu caso eu tive que paralisar muitas coisas, muitos projetos, trabalho que eu tinha, né? Uma hora eu vou contar sobre isso. Esse vídeo não é para falar sobre isso, mas é para falar sobre como a corrida entrou na minha vida, né? Então foi na pandemia, final de 2019 eu era uma pessoa, no início de 2020 eu era outra pessoa. Sempre fui muito ativa, trabalhava com o público, tinha uma rotina bem preenchida com minhas atividades, tanto atividade física quanto no trabalho, e na pandemia minha vida simplesmente virou do avesso. Virou do avesso, eu mudei de estado, perdi o emprego, meu marido perdeu o emprego, foi aquela loucura. E nós estávamos numa fase muito boa de crescimento e se fortalecendo, porque nós tínhamos mudado de estado. Quando a pandemia veio, nós retornamos para o nosso estado natal, né, que é o Rio Grande do Sul, e lá a nossa vida parou. Na verdade, particularmente a minha vida parou, porque eu fui de uma pessoa muito ativa, trabalhadora no salão, né, trabalhava no salão, e me comunicava muito com pessoas, a uma pessoa isolada em casa, né. Mas eu tenho um filho pequeno, né, porque ele tinha 4 anos e não tinha escola, então foi uma mudança assim muito grande. E com certeza eu senti. Eu senti na minha saúde, senti nas minhas emoções e consequentemente eu fui buscar um escape e foi na comida e numa vida de maratonar séries. Nunca me pertenceu essa realidade de uma TV, ficar presa numa TV, nunca foi algo que eu gostei. Mas na época foi um escape para mim. Eu ficava até madrugada, 3 da manhã, maratonando série, comendo. Foi bem difícil. Tive um reganho de peso muito grande. Na época eu cheguei a pesar 110 quilos. Vou tentar colocar uma foto aqui, se eu achar ela, né? E foi assim horrível. Eu fiquei nesse período de de março até julho, agosto. Foi quando eu, acordei. Ali eu já tinha ganhado peso, eu já estava bem deprimida, aí eu fui buscar ajuda com um médico, né, amigo nosso, e ele me ajudou na questão das emoções. Desculpa o barulho, eu tentei fechar todas as portas e possibilidades, mas vai ter um barulhinho. E na época ele me ajudou, comecei a tomar uma medicação para ansiedade, porque a gente, né, viu que tinha algo ali que eu não tinha curado muitos anos atrás, que era a minha ansiedade. Na verdade, né, ela está em tratamento até hoje, não com medicação, mas com atividade física e terapia, né? Então, eu simplesmente saí de um nível de pessoa para outra pessoa, né? E aí, em setembro, eu busquei ajuda, né, com uma educadora física, comecei a fazer treinos em casa. Meu esposo nisso também já tinha ganhado peso. Ele estava trabalhando, mas ele já tinha ganhado peso porque mulher em casa cozinhando, a gente inventa sempre alguma coisa para fazer, né?
E em casa todos os dias tinha bolo, tinha pão caseiro, todos os dias tinha alguma coisa. Quando eu não inventava alguma coisa para comer à noite. E assim, vocês sabem como é que se ganha peso, né? E é muito rápido e muito fácil para ganhar. No meu caso, né? Tem pessoas que comem e não engordam. No meu caso, se eu comer o que você tá pensando agora ou pensar no que você tá comendo, talvez eu ganhe umas gramas. Muito fácil para ganhar peso e muito difícil de perder. Enfim, engordamos, né? Meu marido, ele começou a correr antes de mim, me convidou. Nisso eu já estava fazendo alguns exercícios de musculação em casa, né? Muitas academias ainda estavam fechadas e eu fazia musculação em casa com a ajuda de uma personal amiga minha. Fiz a musculação, comecei a tentar mudar a alimentação ainda estava devagar, mas o exercício estava ativo. Quando eu comecei a tentar correr, né? Tentei, corri ali 200 metros, 100 metros, porque 200 eu não consegui. Quase morri, né? Assim, a sensação era de morte. Nossa, fiquei uma semana com dor na canela. Aí, né, eu ouvia falar que era normal. Eu estudei muito sobre a corrida, ainda estudo, porque quando ela entrou na minha vida, eu queria de fato que ela entrasse na minha vida. E eu sou assim, eu tenho um hiperfoco para as coisas que eu gosto. Se eu gosto de determinado assunto, eu vou sentar com quem entende do assunto, eu vou estudar sobre o assunto, eu vou ler sobre o assunto, eu vou assistir vídeos todos os dias, um atrás do outro, sobre o assunto, porque eu gosto do assunto. E na corrida foi assim, né? Comecei a me interessar, aí eu vi que, tipo, era normal, senti aquela dor nos primeiros dias, né? Mas que tinha que seguir, dar um descanso, mas segue. Comecei a intercalar com caminhada. Passaram-se os meses, né? Comecei a desenvolver mais ali, né? Na questão de ritmo, não digo um ritmo 5 por 1, 6 por 1, porque foi impossível, eu corria 10 por 1, 9 por 1, de arrasto e tá tudo certo. Era o meu melhor, né? E é assim, é constante evolução. E eu corria no meu ritmo, o quanto eu conseguia, né? Aguentar, intercalava com caminhadas, até hoje, dependendo do clima, de como eu tô, assim, fisicamente, eu intercalo com uma caminhada e tá tudo certo, né? Tá tudo certo, eu sou amadora, né? Quero deixar bem claro que esse perfil é de uma pessoa amadora, né? Não sou atleta profissional, não vivo disso, mas a corrida ela tá na minha vida desde 2020, transformou a minha mentalidade, a maneira que eu penso sobre as coisas, que eu penso sobre mim, né? Isso é muito interessante. Como a gente duvida da gente. A gente tem uma limitação de achar que, nossa, eu vi tal pessoa correndo. Nossa, aquela pessoa, como ela corre, como ela faz aquilo. E eu, pelo menos, era assim, pensava que eu não ia conseguir, né? Até conseguir fechar meu primeiro 1 quilômetro sem parar, correndo. Na época, acho que eu fiz em 8 minutos e pouco. E para mim foi uma grande vitória. E eu quero deixar claro que aproveitar alguns momentos do vídeo, não só para falar sobre mim, mas para te incentivar. Valorize as pequenas vitórias, os pequenos momentos, os pequenos 100 metros, os pequenos 200 metros, né? Tem um período assim que eu comecei a marcar de um poste ao outro, né? Eu caminhava um poste, caminhava até um poste, corria até o outro poste. Comecei a fazer isso. Então valoriza ali o teu de um poste ao outro, porque esse é o teu processo, esse é o teu começo, né? E tá tudo bem caminhar, tá tudo bem correr hoje, amanhã não se sentir bem pra ir não correr, né? Mas enfim, meu processo com a corrida foi longo também. Está sendo longo, porque eu comecei em 2020, mas eu também tive umas pausas, né? Tive algumas pausas. Talvez eu separe alguns vídeos para falar sobre as pausas que eu tive, porque cada pausa contém uma história e um processo. E a minha última pausa agora, que foi uma das que mais doeu, né? Ela exigiu de mim muito esforço mental para voltar.
por isso eu estou fazendo a minha primeira meia maratona. Vou fazer, estou treinando e vou fazer daqui, hoje é 26, vou fazer minha primeira meia maratona daqui 10 dias. E passou muito rápido. E eu tô muito feliz. Eu também tô emocionada. Ah! Tá aí sem filtro. Se eu tiver que chorar, essa sou eu. Eu também tô emocionada porque a corrida ela tem esse poder, né? E eu agradeço a Deus, porque só Ele sabe o quanto eu quis isso, né? E o quanto isso mudou o meu interior, a maneira que eu penso as coisas, a maneira que eu vejo as coisas. Nesses últimos 9 meses, que foi minha pausa maior, foi porque eu perdi 2 bebês. E isso mexeu muito, muito com as minhas emoções. Vida real, né? Uma pausa. Voltando. Isso mexeu muito, muito com as minhas emoções. Demais. Sim, tipo, de paralisar sonhos que eu tinha dentro de mim, de me deixar de cama e debilitada, muito debilitada, fisicamente, emocionalmente. Mulher, né, sofre com parte hormonal e não só o reganho de peso, né, porque eu penso assim, eu ganhei o peso, eu vou perder esse peso, é um fato. Se eu ganhei porque eu quis, eu acredito que às vezes é mais difícil quando a gente, tipo, eu como descontroladamente e ganhei ali por prazer, porque existe isso também. Existe, a gente não pode romantizar as coisas. Existe o ganhar muito peso por prazer, né? Existe a parte da doença e existe essa parte também. E quando você ganha porque quer e tudo mais, é diferente quando você ganha inconscientemente. De repente você tá comendo errado, comeu um pouquinho de manhã e aí à tarde não comeu e à noite comeu em excesso, quando eu fui ganhando, né? E comigo foi assim, o reganho dessas duas perdas, né? Eu tive um problema hormonal bem grande, desregulou assim toda a minha taxa hormonal, tive que fazer reposição por 3 meses, né? Procurei uma médica especialista, ela me ajudou, né? Eu não tinha nada de mais de energia no meu corpo, assim, B12, vitamina D, ferro, tava tudo zerado. E eu não tinha a noção de que duas perdas gestacionais podiam fazer com o meu físico. Então, o meu físico estava debilitado, a minha mente estava debilitada, o meu espírito estava batido. E eu não conseguia correr. Eu treinava, né? Eu fadigava, eu corria um pouco, eu parava. Até fazer esse tratamento, que eu também quero separar um vídeo pra falar sobre esse tratamento. Não vai ser nesse vídeo aqui, vai ficar muito longo. Então, eu comecei esse tratamento, ainda estou, né, suplementando algumas vitaminas, mas os primeiros 30 dias ali eu já senti uma melhora muito grande, muito grande, que foi quando eu voltei de fato a treinar e consegui manter meu ritmo. E eu chorei, e vou chorar de novo. No dia que eu consegui fazer meus 12 quilômetros constantes, e ali eu disse, eu tô pronta, eu vou começar a treinar, eu vou fazer minha meia maratona, que era o sonho do ano passado. Era um sonho de outubro do ano passado. Outubro não, novembro. Novembro do ano passado. Que eu faria a minha primeira meia
na minha cidade, não consegui, porque eu tinha perdido o bebê fazia 30 dias, o segundo bebê, e eu não consegui. Aí me inscrevi para 5 quilômetros, que daria tempo de repousar, descansar e fazer. Foi um caos, sofri bastante. Sofri muito, só que o atleta, tanto o amador quanto o profissional, quando ele não consegue entregar o resultado que ele quer, que é simplesmente concluir a prova feliz, isso gera uma frustração muito grande. E eu fiquei um pouco triste, né, pela questão de ter feito 5 quilômetros, de ter quebrado também. Eu fiquei, nossa, N coisas ali que eu fiquei me cobrando. Aí eu tava acima do peso, aí me sentia mal por estar acima do peso. Emoções, hormônios. E quando eles são desregulados, então, a gente sofre muito, muito, muito mais. Já sofre com eles regulados. E com eles desregulados, então, né? Senhor amado. Mas, graças a Deus, em janeiro eu acabei esse tratamento hormonal e me sinto bem melhor. Bem melhor só de não estar mais fazendo. Eles equilibraram ali, né? Toda a parte emocional, tudo porque tá tudo ligado uma coisa na outra. As taxas melhoraram, mas tem um colateral que a gente fica inchada, fica indisposta. Tem vários colaterais. Tem a parte boa, mas tem a parte ruim também, que eu não vou contar aqui agora, senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, eu tô tirando, né, do papel essa realização que era do ano passado, que é fazer meus primeiros 21 quilômetros. Nossa, Thaís, mas 21 quilômetros? O que é 21 quilômetros? Gente, pra mim, 21 é muito, né? De repente, o 5 pra você é muito, o 5 pra mim já foi demais, os 10 pra mim, né? Então, eu vou sempre celebrar os meus pequenos processos, por mais que eles pareçam pequenos aos olhos de quem faz muito, pra mim é muito, né? Eu almejo uma maratona. Hoje eu consigo almejar uma maratona, que são 42 quilômetros, eu ainda não fiz. Mas eu consigo já visualizar o futuro fazendo 42 quilômetros. Mas vou começar pelo 21, feliz, estou treinando. Vou falar sobre meus treinos também, não vai ser nesse vídeo. Eu queria uma introdução para explicar por cima, assim, como que eu comecei na corrida, por que 21 quilômetros agora, por que nesse momento. Como eu disse, é uma realização, é um sonho do ano passado e é uma realização que eu vou ter daqui a alguns dias, em homenagem aos meus filhos, né, ao João e às minhas 2 estrelinhas. Eu tô correndo por mim, mas eu tô correndo por eles, porque ao mesmo tempo que eu fui muito ferida, né, muito... Como é que eu posso explicar de uma maneira que seja direta? Eu fui muito esmagada nesse processo, muito pressionada. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu renasci. Eu renasci com outros pensamentos, com outros ideais. Eu almejava algumas coisas. Hoje eu vejo que tem certas coisas que não fazem mais sentido para mim, principalmente no que diz respeito a bens, conquistas, né? É bom ter o que é da gente, é bom a gente comprar, adquirir, almejar, isso é muito bom, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. E quando a gente está mudando o foco daquilo que é de fato eterno, às vezes a gente precisa parar, alguma coisa no caminho pode nos frear pra gente parar e dizer, não, o sentido da vida ele não é esse. Você pode ter, você pode lutar para ter, você pode buscar, você deve, né, ter o que você almeja, né? Não é errado, mas a motivação ela tem que estar no lugar certo. E quando a motivação está no lugar errado, a gente às vezes precisa parar e pensar. De fato, a minha felicidade está baseada no quê? Né? Eu sou feliz porque
eu sou feliz porque eu consegui, se eu não conseguir, eu não sou feliz, sabe? Não que é o que eu estava vivendo, mas a minha mente mudou em relação a esses pensamentos, sabe? Quando eu tento me desviar de um princípio que eu acredito, de repente alguma coisa acontece, eu começo a... Não, peraí. Dá pra viver de outra forma, dá pra pensar de outra forma, sabe? Não mudando o foco do vídeo, que é bem difícil. É meu primeiro vídeo mesmo aqui. Talvez daqui a um tempo eu vá assistir e eu pense, nossa, que vídeo foi esse? Né? Mas não mudando o foco do vídeo, porque esse não é o intuito. Tem situações que nos esmagam, né? Que foi o que aconteceu no meu caso, e nos fazem refletir e mudar a forma de pensar sobre as coisas. Hoje, mais do que nunca, eu tenho a corrida como uma terapia. Nossa, desde a pandemia ela é terapia para mim. Desde a pandemia, porque simplesmente é como a oração, sabe? Simplesmente a paz ela reina. E eu quando vou correr, eu falo com Deus. Eu consigo orar, consigo expor para Ele os meus BOs na corrida. É uma maneira que eu tenho de conversar com Ele. Eu não tenho essa formalidade, muitas vezes, de chegar no meu quarto, né? Por mais que é o que a Bíblia nos orienta. Não estou sendo rebelde. Eu faço a minha oração em casa também. Mas eu não tenho esse hábito de toda vez que eu falar com meu pai, eu preciso me ajoelhar no quarto e falar com ele. Eu preciso falar com ele o tempo todo. Eu preciso falar com ele correndo, eu preciso falar com ele treinando. Eu preciso falar com ele enquanto eu lavo a minha louça, enquanto eu cozinho minha comida. Eu preciso de orientações de Deus o tempo todo. Então, a corrida, ela intensificou isso também. Né? Ela não é um Deus na minha vida, mas Deus está na corrida. Tipo, é muito bom. É muito bom poder viver essa experiência, né? E agora, com as corridas longas, né, a gente tem mais tempo ali. Então a mente ela fica em silêncio e aí a gente começa a conseguir criar também. É muito doido, muito doido. Quem tem essa experiência assim de treinar treinos longos, talvez concorde comigo, que a mente ela fica mais leve, assim, mais limpinha para ideias que a gente começa a criar e aí quando chega já tá mais, né, passa aquela adrenalina ali, a gente já começa, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E começa a pensar diferente também, né? Porque quando você corre, você passa por pessoas na rua, você passa por situações e você observa aquilo em algum momento, começa a pensar, né, no que veio e fica, nossa, a vida de tal pessoa, tal situação que aconteceu, como são as coisas. Então é muito interessante que não é só o que você pensa, mas é o que você vê também. É quando você corre em um lugar que é interior, eu gosto de correr no interior, né, que é onde vai ser minha prova, um lugar calmo, e aí você vê aquele lugar e tipo, nossa, é uma paz, assim, eu acredito que isso acontece em muitos esportes, mas a corrida em si, eu sinto esse privilégio de quando eu vou fazer, eu corro muito sozinha, então quando eu vou fazer, eu sinto isso, de fato, eu sinto essa conexão, isso é muito bom, além, né, de ser um esporte que nos desafia, a gente quer bater RP, quer correr um pouquinho mais rápido. Mas enfim, né? Expondo um pouquinho para vocês um pouco desse meu processo com a meia maratona. Vou tentar aparecer aqui na semana da prova para falar sobre a entrega de kits, expectativa, como que eu tô me sentindo. Por enquanto eu tô calma, tô tranquila, né? Ontem eu fiz uma rodagem de 5 quilômetros para movimentar as pernas mesmo. Tava muito quente, muito quente. Corri à noite e senti bastante calor, caminhei bastante, tá tudo certo, era só para movimentar mesmo, né? E aí hoje foi fortalecimento, né? Fortalecimento de perna, glúteo. E
E amanhã tem mais uma rodagem com um pouquinho de tiro. E a gente vai indo nessa semana com volume normal, né? Tem um longo domingo, que é o meu último longo antes da prova. Nossa, já é o último longo antes da prova. E aí semana que vem é a tão esperada, né? Eu acredito que eu vou estar tranquila, não sei. Porque quando eu faço qualquer prova eu fico um pouquinho nervosa. A última prova que eu fiz foi em novembro, né? Que foi no Rio Grande do Sul. Depois eu não fiz mais nenhuma prova. Esse ano estou mudando bastante minha mentalidade em relação a provas, competições, né? Eu gosto, né? Como vocês podem ver, tem várias medalhas aqui em casa. Tem mais algumas na caixa que não teve espaço ali nesse porta-medalha. Mas esse ano eu tô mudando bastante a mentalidade em relação a muitas provas. Tô indo provas mais específicas, tô buscando fortalecer bastante meu joelho, né, que eu ainda sinto bastante dor. Para quem me acompanha no Instagram, sabe um pouco sobre mim, eu coloco algumas coisas lá, mas eu quero migrar pra cá, né, colocar a vivência mais aqui, essa Thaís que chora, que ri, que limpa o suor quando tá falando, porque tá muito quente, dá um desconto aí, sem muita formalidade, sem filtro. Eu não sou essa pessoa, eu não vou aparecer aqui maquiada, não vou aparecer aqui com um vestido, tentando ser o que eu não sou, né? No dia a dia eu não sou assim, então vai ser difícil me ver assim, a não ser que seja para um evento especial, algo do tipo que aí nem eu me reconheço, as pessoas que me conhecem não me reconhecem porque a gente tá num evento específico. Não é o caso, né? Você vai ver esse cenário, essa pessoa, né? Que ri, que chora ao mesmo tempo, que fala das suas vivências e que decidiu, né, também tirar do papel esse sonho que era o canal no YouTube, que eu também já tenho desde 2020, mas não movimentava ele. E agora ele vai começar a crescer. Vou falar aqui daquilo que eu tenho autoridade para falar, né? Que é atividade física, alimentação também. Eu pretendo retornar a minha faculdade de nutrição. Não vai ser esse ano, porque esse ano tem muita coisa para acontecer e coisas impactantes. Então, retornar algo em meio de muitas mudanças não é o ideal, né? Eu penso assim, que a gente precisa esperar o momento certo das coisas, para não desistir de novo, para não ter frustração. Pretendo retornar, né? Parei lá no segundo semestre e retornar de onde eu parei, para conseguir então ter um conteúdo mais embasado na alimentação, né? Falar aqui com você sobre coisas que eu posso falar, que eu posso expor, né, de dicas, tudo mais, tentar fazer desse meio de comunicação o mais sincero, verdadeiro e criativo também, né? Criativo e que possa chamar a atenção de vocês, que vocês gostem. E é isso, gente. Um resumo, né? Esse foi o vídeo, meu primeiro vídeo oficial. Eu acredito que os próximos vão só melhorar, que a gente vai só aprendendo, né? E é isso daí. Obrigada porque você ficou até aqui, me escutou. E até o próximo vídeo. Beijo.